Tarcísio de Freitas quer implementar medidas provisórias estaduais. Assunto para o João Vitor Rocha explicar em detalhes para a gente. João Vitor, o governador justificou a ação dizendo que a medida tornaria a gestão menos engessada. Explica melhor para a gente, por gentileza. Vamos lá, Lívia, vamos explicar esse tema para o nosso telespectador, que ele é um pouquinho mais complicado para quem não está acostumado muito bem com o legislativo. A medida provisória, ela é uma decisão, ela é um ato de poder que transforma em lei. Deixa eu tirar o nosso retorno aqui que está bem alto no meu ouvido, rapidamente. Vamos lá, voltando. A medida provisória, ela é um ato que transforma em lei decisões do executivo sem precisar passar pelo legislativo, sem precisar da validação do legislativo durante um período de tempo. Inicialmente, o legislativo não vai opinar sobre essa decisão. Essa medida provisória estadual, que o governador Tarcísio Gomes de Freitas quer apresentar para a Lesp, ela seria espelhada em relação às medidas provisórias federais do governo federal, teria exatamente o mesmo período de validade, que são cerca de 120 dias. Durante esses 120 dias, aí sim, o legislativo aqui do estado de São Paulo, a Lesp, a Assembleia Legislativa, teria esse tempo para avalizar, para analisar essa medida provisória. Se não analisasse durante esses 120 dias que ela estaria em vigor, ela perderia a sua validade. Segundo o governo do governador Tarcísio Gomes de Freitas, o objetivo, a intenção é exatamente flexibilizar, desengessar as decisões, as medidas adotadas pelo governo estadual, porque atualmente o governo do estado de São Paulo, ele legisla através de projetos de lei, através de PLs, e esses projetos de lei, eles têm uma tramitação que precisam seguir na Lesp, que dura bem mais tempo. Então, a medida provisória traria mais agilidade a essas decisões do governo estadual. Uma segunda informação, Lívia, em relação ainda sobre o governo aqui do estado de São Paulo, o governo de Tarcísio Gomes de Freitas, em relação ao salário mínimo paulista. Eu conversei com uma pessoa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é quem trata sobre o salário mínimo paulista, o piso do salário pago para os trabalhadores aqui no estado de São Paulo. O governador do estado, Tarcísio Gomes de Freitas, ainda na campanha, havia prometido colocar esse piso, esse salário mínimo, no valor de R$ 1.550. Porém, essa pessoa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico com quem eu conversei me falou que essa proposta não deve ser confirmada, não deve ser cumprida, pelo menos nesse momento, pelo governador. A Secretaria e outras secretarias do estado estão analisando, fizeram um grupo de trabalho para estabelecer qual será esse valor e ainda nesse mês de março devem apresentar essa proposta para a Lesp, para a Assembleia Legislativa. Mas esse valor de R$ 1.550 não deve ser estabelecido, não deve chegar até esse valor. As contas do estado de São Paulo não vão suprir pagar essa quantia. E a terceira informação, ainda sobre o governo aqui do estado de São Paulo, amanhã pela manhã, às 10 horas da manhã, no Palácio dos Bandeirantes, a sede do governo do estado, o governador Tarcísio Gomes de Freitas vai assinar a liberação de recurso avaliado mais ou menos na casa de R$ 107 milhões para a construção de moradias populares, algo em torno de 9 mil moradias espalhadas em 30 cidades aqui do interior de São Paulo. Lívia. Muito obrigada pelas informações, João Vitor Rocha. Bom trabalho para você. Agora, Nelson Kobayashi, vou te pedir uma análise um pouco mais técnica e não tão política a respeito dessa possibilidade de o estado de São Paulo também legislar e executar as medidas por meio da edição de MPs. Porque alguns estados me parece que já têm essa prerrogativa, né? O judiciário já deu essa possibilidade para alguns estados. Isso agora seria uma novidade aqui em São Paulo. Mas a questão da medida provisória, ela é muito polêmica, porque ela dá muito poder para aquele que pode editá-la e assim que ela já é publicada, já começa a vigorar, já está valendo. É preciso que haja algum tipo de limitação, nesse caso aqui do estado de São Paulo, por exemplo, se essa medida realmente vier a vigorar? Sim, a medida provisória, ela é uma medida atípica do Poder Executivo, né? É o Poder Executivo fazendo uma função que seria, em tese, em regra, a princípio do Legislativo. Ela tem um texto de lei e é editada unilateralmente pelo próprio chefe do Executivo, no caso do estado de São Paulo, o governador. No estado de São Paulo, para que isso seja possível, no meu ponto de vista, há necessidade de se emendar a
Constituição do Estado de São Paulo. A gente fala sempre da Constituição Federal, da Constituição da República, mas cada estado da federação, ou cada ente da federação, os estados e o Distrito Federal, também tem as suas próprias constituições. E no estado de São Paulo, a Constituição do Estado de São Paulo é que deveria prever a possibilidade de uma medida provisória no âmbito do estado. Se a medida provisória paulista, ou a proposta dessa medida for seguir o mesmo modelo da medida provisória do governo federal, da Constituição Federal, a gente vai ter uma limitação no tempo. A medida provisória passa a valer, ela tem determinado tempo de validade e é enviado para a Assembleia Legislativa, a Casa do Poder Legislativo, para eles confirmarem ou não aquele texto, convertendo a medida provisória em lei. Se for aprovada, vira lei e aí vira um texto definitivo. Se for reprovada, aquele texto para de ter validade jurídica. Lívia. Pois é, agora Alexandre Borges, o que achou dessa sugestão, uma medida provisória estadual? Pode ser um mecanismo para dar mais celeridade na implantação de medidas, mas o executivo estadual também ganharia muito poder, né? Como avalia uma eventual avaliação, apreciação por parte dos deputados estaduais da Lesp? Tarcísio tem maioria nessa casa. É esse que seria meu ponto, né? Na verdade, ele está querendo, de certa forma, fazer o que já acontece na prática. A Lesp tem 94 deputados estaduais e pelo menos 60 dos 94 são abertamente da base e sustentam e apoiam Tarcísio Gomes de Freitas. 60 de 94. Então, quando o Tarcísio olha uma Câmara tão favorável a ele, com uma base tão forte, ele, de certa forma, fala assim, bom, quer saber? Vamos, né, pular algumas etapas e já vamos começar a legislar daqui do Palácio Bandeirantes mesmo para queimar etapas. De certa forma, é uma discussão que pode agilizar, mas mesmo que não vá para frente, Tarcísio tem, como poucas vezes aconteceu, uma Lesp completamente favorável a ele e ao seu governo. E me cobrem mais para frente, Tarcísio é candidatíssimo a presidente em 2026. Então, eles começam também a já fazer, vamos dizer, o seu test drive de presidente da República.